Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês uma vez mais no momento da prece e me desculpar com vocês, né? Normalmente nós fazemos de segunda a sexta-feira o momento da prece às 18 horas e por uma condição que foi nos imposta hoje, nós adiamos então para que às 21h30 pudéssemos estar transmitindo o momento da prece. E é bom estar com vocês nesse momento, uma vez mais. Tenho certeza que Deus tem um propósito nas nossas vidas, nesse horário. E desde já eu quero te adiantar, que vamos ter a oração do copo com água. Você que tem aí um propósito, já pode estar pegando o seu copo com água, sua garrafinha com água. Esta água ela tem dado assim um resultado fantástico, tá bom? Depois de orarmos e consagrarmos esta água, você vai oferecer à pessoa que está doente, fisicamente, a pessoa que está com um problema mental, que está com perturbação, vivendo uma situação difícil aí. Nós agimos através da fé. E eu tenho certeza, que a fé é que nos alimenta. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero, juntamente com vocês hoje, transmitir uma palavra poderosa, uma palavra que vem de encontro, ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. E depois eu estarei orando também por você. Estarei orando pelo teu chamado nesta noite, vou fazer uma oração especial, orando aí também pela tua casa e orando aí pela tua família, Obrigado aí ao pessoal que normalmente nos acompanha às 18 horas, estou vendo aí alguns deles, que estão conosco aí, muito bom estar com vocês aí, Estou vendo aí a Iene, a Soli, o Chumbinho, a Ruth, e algumas pessoas aí estão conosco aí, Um abraço a todos. Quero propor para você agora orarmos, fazer a oração que o Senhor nos ensinou, ok? Vamos orar então? É um momento de consagrarmos-nos agora na presença do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Ó Deus poderoso, Pai celestial, nós exaltamos o teu santo nome, porque tu és grande, ó Deus. É impossível que alguém recorra ao Senhor e não seja ajudado e não seja abençoado. A tua palavra nos diz, ó Pai, que os teus braços não estão encolhidos para que não possa ajudar. A tua mão não está escondida de nós, nem os teus olhos fechados para que não possa ver, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Ó Senhor, nesta noite, neste momento da prece, ó Deus, onde estaremos por alguns minutos, junto com esses irmãos, ó Senhor, internautas, para orar, para agradecer, para buscar no Senhor uma bênção e uma resposta. Eu te peço, ó Senhor, se conosco, nos dê, Senhor, a tua direção e a tua bênção, que a graça e a paz do Senhor esteja nas nossas vidas e nos nossos corações. Fale conosco nesta noite, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós neste momento, viu, queridos? E eu quero aqui, falar um pouquinho aqui a respeito de chamado, de vocação, porque cada um de nós, nós temos um chamado de Deus, ou nós temos uma vocação. Eu, por exemplo, eu não tinha nenhuma intenção, ou jamais passou pela minha cabeça, de estudar teologia, me aprofundar, me formar e me tornar um pastor,
jamais passou isso pela minha cabeça. Quando eu conheci a fé, eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha muita sede de conhecimento, e foi a vontade de conhecer que me levou, né, a ler muitos livros, a ler a Bíblia algumas vezes, inclusive estou lendo ela mais uma vez nesse tempo, né, e fazer aí, né, teologia. Estudei pela Batista, estudei pelo Instituto Quadrangular, né, fiz teologia, e acabou que o Senhor confirmou um chamado que eu nem sabia que poderia acontecer. E no livro de Isaías, no capítulo 6, né, nós encontramos aqui um chamado, muito especial, né, diga-se de passagem. Veja bem, Isaías é escolhido e consagrado a profeta. E no versículo 1 do capítulo 6, a Bíblia começa dizendo assim, nós vamos ler aqui alguns versículos, né, para não delongar demais, e vamos trabalhar aí, ter um tempo de mesa aqui para discutirmos aqui alguns fatores que vai enriquecer o nosso conhecimento, né? Diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias. Veja bem que Isaías está aqui, né, contando aqui essa história. Ele diz, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla dos teus vestidos enchia todo o templo. Os serafins estavam acima deles. Serafins, né, são anjos, os anjos que assistem diante de Deus. E cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamava uns para os outros, dizendo, então aqueles serafins, né, esses anjos, conforme eu disse, serafins são aqueles que assistem diante do próprio Deus. Isaías aqui então ele teve a visão, estava no templo, e ele viu o Senhor. E os serafins voavam, os anjos voavam dentro do templo e dizia, né, num coro, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha que coisa maravilhosa, né? Que visão fantástica que Isaías teve aqui, logo no seu chamado, no início, né, quando ele é confirmado aqui e consagrado para o ministério. O versículo 4 diz assim, ó, e os umbrais das portas do templo se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha aqui que Isaías diz, Isaías se assombra com aquilo e diz assim, ai de mim, que vou perecendo, ou seja, eu estou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado os teus pecados. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Quero com vocês, né, discutir um pouquinho desta passagem, esses poucos versículos, né, que nós
lemos aqui no capítulo 6 do livro do próprio Isaías. Isaías escreveu esse livro aqui, e ele conta aqui, né, o início do seu chamado. Isaías era filho de Amós, e um tempo na vida dele, ele, como um israelita, alguém que conhecia o Deus de Israel, chegou um tempo então que o Senhor se apresenta para ele de uma forma que é bem singular aqui na Bíblia, né? Algo assim que especialmente aconteceu com esse homem, que a partir daqui ele se torna um dos grandes profetas, né? Se não o maior ou um dos maiores profetas. E ele está dentro do templo, e ele tem a visão do Senhor, e a glória do Senhor enche aquele lugar, e ele percebe então, né, anjos se movimentando ali dentro do templo, né? Anjos serafins, como eu disse, são aqueles que, segundo a Bíblia, eles assistem diante de Deus, né? Serafins, né? É uma palavra hebraica que se lê saraf, e você interpreta como queimar, como incendiar, né? Ou como fogo consumidor, porque Deus, ele é fogo consumidor. Deus controla todas as coisas, inclusive o fogo. Você se lembra aquela passagem lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei Nabucodonosor os lançou dentro da fornalha de fogo? Lançou 3 ali dentro da fornalha, e de repente o rei olha dentro da fornalha e pergunta: quantos homens nós lançamos dentro da fornalha? E falaram para ele: são 3 que nós lançamos, ó rei. E ele diz: mas eu vejo 4 homens caminhando dentro do fogo, e um tem a aparência de um filho ou dos filhos dos deuses, na linguagem dele. Então Deus é um Deus do fogo. Por isso, né, está aqui Isaías um tanto assombrado com a situação, e ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo, eu vou morrendo, porque eu vi o Senhor dos exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros, e estou no meio de um povo de impuros lábios. E ele teve assim muito medo daquela situação, porque Isaías se conhecia, né? Ele sabia da sua fragilidade, ele sabia do seu pecado, ele conhecia a sua própria história. Mas Deus, quando tem um chamado para alguém, esse Deus, ele prepara esta pessoa. Sempre que nós temos um chamado, nós precisamos renunciar. Ninguém é chamado se não renunciar. Se não houver uma renúncia, não tem como servir a Deus, porque ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos, né? Isaías então falou: poxa, é o meu fim, eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo pecador, tão impuro quanto eu, e não é possível que eu esteja neste lugar e permaneça vivo, porque Deus é santo. E um daqueles anjos, né? Então eles voam até o altar. O altar era uma chama de fogo, né? O fogo que consumia. Por que o fogo? Porque o fogo, ele purifica toda a impureza. Se você tem um chamado aí, né, para o ministério, certamente esse fogo vai te pegar, tá? Esse fogo, ele vai consumir, né, a sua alma, vai consumir você, no sentido de te preparar para que você possa então atender essa convocação dos céus, essa convocação de Deus, e você poder então desenvolver o chamado que ele tem para a sua vida. E o anjo então, Isaías vê o anjo que voa até o altar, e ele pega ali uma tenaz, né? É uma pinça, e ele pega então uma brasa viva, ou seja, aquela brasa de fogo ardente, viva, né? E voa até Isaías,
e toca nos lábios dele. E o anjo diz para ele: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Que coisa maravilhosa, irmãos, né? Gostaria muito que o chamado de Deus na vida individual de cada um de nós fosse semelhante a esse. Obviamente que os chamados são diferentes, né? A gente não pode tirar por modelo esse tipo de chamado, porque é diferenciado de uma maneira e de outro outra maneira. Mas, de certa forma, todos nós temos um chamado. E quando então Deus ele nos chama, Deus nos prepara, Deus nos mostra a sua glória. Os anjos diziam santo, em coro, né? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, ou seja, está cheia do teu conhecimento, da tua força, está cheia da sua presença, né? Porque a palavra, ela diz que Deus é onipresente, ou seja, Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. E os serafins, né? Eles diziam isso, santo, 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 né? E aquela voz ecoava dentro do templo. E Isaías ali, então naquele momento, se achou tão pequeno, se diminuiu ao ponto, né, de achar que seria o fim dele ali. Mas não seria o fim do homem Isaías, né? Seria o fim daquele posicionamento, daquele ser que vivia aqui na terra, com a mentalidade humana, com a capacidade humana e com as limitações humanas. Deus queria preparar Isaías para algo maior, algo mais nobre. Deus queria que Isaías viesse cumprir uma missão para ele. E por isso então Isaías está nesse lugar, nesse momento em que ele vê, né, o grande altar e a presença do Deus vivo ali. E então nesse momento Isaías precisava ter a convicção de que Deus estava com ele. E Deus precisava fazer alguma coisa na vida dele, especificamente naquele momento, um diferencial para que ele pudesse falar: poxa, Deus me chama e Deus fez algo, Deus tocou em mim. Então através do anjo, né, o Senhor usa, então o anjo vai lá e tira do altar uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. E o anjo diz, né, vê, isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Em outras palavras, o anjo estava dizendo: olha, você está sendo preparado para uma grande missão, para uma grande tarefa. O Senhor precisa de você e Ele está te preparando para isso, né? E aí a palavra diz, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Veja bem, depois que foi tirado a iniquidade dos lábios de Isaías, foi perdoado os seus pecados, né? Isaías ouve uma voz então, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, 2 pontos. Veja bem o que o Senhor estava dizendo e o que o Isaías ouviu. O Senhor diz: a quem enviarei? Ou seja, o Senhor estava convocando alguém, um homem, para uma missão. Isaías foi o felizardo. O Senhor naquele momento precisava de uma voz, de um homem, para que fizesse ou realizasse uma missão aqui na terra. Isaías estava no lugar certo, porque certamente tinha um coração aquebrantado e preparado para isso. O Senhor o preparou para isso, né? E Isaías disse, né? Melhor, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? No versículo 8. Isaías está contando aqui, então disse eu, olha o que Isaías disse, né? Envia-me
a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, ele recebeu ali aquela responsabilidade. O Senhor disse: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Será que nesse tempo que nós estamos vivendo, os chamados de Deus para que possamos nos levantar como enviados do Senhor está sendo rejeitado? Aonde estão os grandes mensageiros de Deus, as grandes mensageiras do Senhor, para que possa impor uma personalidade diferenciada no meio ou num tempo de tanta dificuldade e turbulência que nós estamos vivendo? Parece que o ministério está nivelado, né, num clero um tanto inferior daquilo que se exige do próprio Deus para que possa ir e falar às nações, possa ir e falar aos reis, aos governantes, se impor contra os sistemas e dizer: assim diz o Senhor, e entregar a mensagem profética, e entregar a mensagem que repreende, a mensagem que exorta, revelar a força do braço do Deus vivo através da própria pessoa. Aonde está a boca de Deus? A palavra diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Ou seja, você pode ser boca de Deus, você pode se levantar para levar uma mensagem e dizer: assim diz o Senhor. Você pode entregar uma palavra profética, você pode dar uma sentença, você pode dar uma revelação daquele que te envia, aquele que te chama é o que te capacita. O Senhor não te prepara para que você dê a sua mensagem humana, para que você passe o seu pensamento, a sua ideia e a sua visão, para que você faça o seu povo, para que você crie o teu evangelho, para que você crie o teu modo, para que você pegue a Bíblia e interprete a tua maneira. Não, o porta-voz, ele não diz de si mesmo, ele é boca de Deus, ele diz aquilo que Deus mandou, ele fala aquilo que Deus falou, ele é fiel no seu chamado e ele leva a mensagem. Ele doa a própria vida e ele faz, e ele realiza, e acontece através dessa consagração o ministério que Deus quer que nós venhamos assumir. Ser um chamado ou ter um chamado, ser um pregador, precisa haver uma diferenciação. Não podemos ser nivelados, não podemos simplesmente ser mais um na multidão. Não, o Senhor quer levantar homens valorosos, corajosos, destemidos, para falar às nações, para falar aos grandes, para falar aos governos, para dizer: assim diz o Senhor, assim vai acontecer, para decretar uma sentença, para profetizar o futuro e para dizer e revelar através do Espírito Santo, para que se possa, nesse tempo de tanto descrédito, há um medo nesse tempo quando falamos de algum profeta, né? Porque o que mais nós vemos são as profetadas, o que mais nós vemos são coisas da própria visão do homem, do coração do homem, do sonho do homem. Raramente se vê um posicionamento de alguém que é tomado por Deus para entregar uma verdade. E o Senhor, então, Ele quer fazer um chamado, e nós precisamos nos preparar,
Por isso eu disse no início, não há um chamado, o chamado não se confirma sem renúncia, né? Quando o Senhor disse, a quem enviaremos, quem irá por nós, né? Isaías, ele não titubeou, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um pouco antes, ele estava diante do Senhor no templo, ele teve a visão do templo, né? E ele percebeu então o seu tamanho, ele percebeu o tamanho do seu pecado, do seu erro, e ele temeu porque disse, poxa, olha a maneira que eu sou, estou diante do rei do universo, do grande Deus. Mas o Senhor consolou o coração dele. Aqueles anjos que adoravam voando, santo, santo é o Senhor, percebeu então, foi tocado por Deus, e o Senhor mandou que o anjo então purificasse os lábios de Isaías. E o anjo voa até o altar e pega uma grande pinça, uma tenaz, e pega uma brasa viva e toca nos lábios dele, porque ele precisava, né, que os lábios dele fosse purificado toda iniquidade. A nossa iniquidade, ela sai pela boca, pelas nossas palavras, pelas nossas pronúncias, a maneira que nós falamos e justificamos e nos defendemos. Mas o Senhor, ele queria então que aquela iniquidade, ela fosse então queimada e os pecados dele fossem perdoados, porque o Senhor queria que Isaías agora tivesse lábios, né, puros, né, e uma língua erudita, uma língua que tem palavras que amparam o cansado, uma língua de sabedoria que professa e dá o ensinamento e a direção. E o Senhor então, através de Isaías, né, o Senhor realiza aquele objetivo dele, de que a voz dele seja representada por alguém na terra. E nesse tempo aqui, Isaías foi o grande felizardo, aquele que o Senhor chamou, e ele corajosamente se posicionou e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tá? Será que Deus está falando com você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte? Está falando com você a respeito de chamado? Será que você já teve um chamado confirmado? Aquela certeza que você tem dentro do teu coração, aquele relacionamento que você tem com Deus, né? Aquela palavra profética que você já recebeu, você está pronto para obedecer? Ou você está titubeando? Você está protelando? Você está deixando para depois? Se lance agora. Se é preciso que o Senhor te purifica, diz para ele, Senhor, eu quero ser purificado assim como Isaías, né? A iniquidade de Isaías, através de uma brasa do altar, aquela brasa representava o próprio Deus, através do fogo que purifica. Isaías foi purificado nos lábios por uma brasa viva, né? Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Por que o fogo? Porque o fogo, ele purifica. É através do fogo que se purifica o ouro, né? E tira-se toda a escória. O fogo, ele queima a palha, ele queima a iniquidade, ele queima o pecado. E Deus, ele quer entrar na tua vida, mas você tem que dizer, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você começar a se relacionar com Deus, não ter medo de revelar para Deus quem você é. Confessa o seu erro, o seu pecado e as suas dificuldades, mas diz para ele, Senhor, eu quero ser boca de Deus aqui na terra, eu quero ser um vaso, né? Eu quero ser um porta-voz do Senhor, envia-me a mim e eu direi. A palavra em outros lugares, outros profetas são motivados, né? O Senhor diz, aonde eu te mandar você vai. Esse povo, né, que tem um posicionamento, que não se curva, eles têm a face como pederneiro, ou seja, eles têm o rosto como se fosse de pedra, né? E você fala e parece que eles não são atingidos pela palavra e o propósito de Deus, mas o Senhor diz, ouvindo eles ou não ouvindo, pregue a palavra. O apóstolo diz, pregue a palavra, insta, ou seja, força, em tempo e fora de tempo. E o Senhor tem um chamado para a sua vida. E nesta noite, né,
Glória ao Senhor que nos deu a oportunidade de estarmos juntos aqui no momento da prece uma vez mais, né? Tem o motivo e o porquê Deus nos permitiu mudar hoje das 18 horas que normalmente fazemos o momento da prece para as 21h30. E queremos que Deus possa colocar dentro dos nossos corações a certeza de que sempre que formos fazer, que venhamos fazer segundo a vontade do próprio Deus, que não haja mudança de horário, porque é mais cômodo para esse ou para aquele ou para o pastor, não, que haja o Senhor nos direcionando em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu quero orar agora pelo teu chamado, e se você crê no teu chamado, se você tem vontade de ser um mensageiro de Deus, você vai orar comigo neste momento. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, meu Deus, nós sabemos que há um chamado em particular para cada um de nós. Muito embora, Senhor, são diferentes os chamados ou a maneira, Senhor, que o Senhor nos encontra e nos comissiona para fazer a Tua obra. Mas neste momento, ó Deus, eu oro com esse Teu servo, com essa Tua serva, que talvez tenha dentro de si um desejo, ó Pai, de se tornar um vaso de honra nas Tuas mãos, um vaso glorioso, uma boca ao Senhor que possa levar a revelação da Tua palavra e dizer: eu tenho um chamado de Deus e aqui eu estou para expressar e explanar o que Deus tem falado comigo, e Deus me envia para falar com vocês. Aonde quer que o Senhor te enviar, você irá. Deixa confirmar no teu coração. Talvez ele não aconteça da noite para o dia, talvez você precisa de empenhar esforço, conhecimento, estudo, talvez você precisa se entregar ao Senhor e esperar o tempo de Deus. Talvez seja demorado e talvez seja muito rápido, mas contudo que você nesta noite possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero atender este chamado e eu quero ser um vaso nas Tuas mãos, e aonde o Senhor me mandar, eu irei. A quem o Senhor me mandar falar, eu falarei, e o que o Senhor me mandar, eu direi, em o nome de Jesus. Pai, eu oro com esta pessoa agora. O mundo, ó Senhor, está tão carente, a igreja, Deus, está tão carente de homens e mulheres valorosos, ó Senhor. Ah, Senhor, destemido, que abra a boca para dizer: assim diz o Senhor. E nesta noite, ó Deus, eu oro por esta pessoa, em o nome de Jesus, para que o Senhor possa confirmar, assim como o Senhor confirmou na minha vida, aonde jamais passou pela minha cabeça que eu tinha um chamado, mas o Senhor, no tempo certo, o Senhor chamou, e eu disse: eis-me aqui, ó Deus. E há algumas décadas eu tenho feito o seu trabalho e tenho prazer, ó Deus, em fazer esse trabalho, porque isso muito me agrada, ó Deus, em o nome de Jesus. Eu abençoo esses teus filhos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero orar também pela tua família, eu quero orar também pelos teus filhos e pela tua causa. Alcance essa família agora, ó Deus, trazendo a tua paz, oh Deus, o teu perdão, transformando, entrando com providências, ó Pai Santo e Pai Bendito, e dando a eles a bênção do Senhor. Dê a eles, ó Deus, uma noite de paz, uma noite de esperança e de um sono profundo e reparador e de descanso, em nome de Jesus. Meu Deus, eu consagro também o copo com água, a garrafa com água, esta pessoa que neste momento, ó Deus, está aí preparado com esta água, ó Pai Santo e Pai Bendito, para que possa beber logo após esta oração e sentir o refrigério e a tua paz. Que a tua santa e gloriosa unção esteja sobre esse elemento água, para que nós possamos beber e sermos, ó Deus, aliviados, termos, ó Deus, a tranquilidade de alma, a paz de espírito e o refrigério do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam todos amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, viu, queridos? Deus os abençoe, né? Amanhã estaremos juntos novamente, e no decorrer do dia eu vou estar direcionando a vocês o horário que estaremos fazendo o momento da prece. Quero que Deus venha me direcionar da mesma maneira que Deus nos proporcionou hoje. Amanhã faremos também
mas eu informarei vocês em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco, viu? Eu agradeço sempre a Deus pela vida de cada um de vocês. Que a tua família, a tua casa tenha aí uma noite de bênção, receba a bênção profética, a bênção apostólica e a bênção pastoral. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem com outras pessoas, viu? Você também vai poder ver lá no YouTube, né, na série Palavras de Vida. Esta mensagem que você acabou de ouvir agora, ela é de número 91. Cadastre-se lá, né? Se inscreva lá no canal Pastor Antoninho Zorzi e seja um abençoador do nosso ministério. Fiquem todos na paz, fiquem com Deus e até amanhã em nome de Jesus. Obrigado pela companhia. Fiquem em paz.